Vê se você puder. Foi a maravilha. Então, novamente, boa tarde a todas as pessoas. Que alegria estar com todos aqui na terceira edição da nossa trilha de aprendizagem em letramento racial da Rede Narrativas, que vai pautar temas prioritários para a rede, como clima, diversidade, equidade e inclusão. Para quem não conhece, está chegando agora, a Rede Narrativas é um espaço de colaboração e aprendizagem e coletiva entre comunicadores e comunicadoras de causa que tem como proposta fortalecer o campo da comunicação de causas, aproximar e conectar comunicadores, promover a troca de informações e experiências e fortalecer a comunicação como estratégia nas organizações da sociedade civil. Hoje já somos cerca de 600 integrantes que se comunicam e se interagem por meio de encontros presenciais, por debates, grupos de WhatsApp e um grupo de e-mail muito bacana e potente. Então, quem ainda não está inscrito na Rede Narrativas, por favor, faça a inscrição. Eu vou pedir apoio de alguém, por favor, para colocar no chat o link da inscrição, para quem for chegando. Ah, obrigada, Rê. Para quem for chegando, já poder se inscrever. Bom, vou, antes de mais nada, também me autodescrever. Eu sou a Roberta Tasselli, eu trabalho na Cidade Escola Aprendiz e sou membro do Comitê Gestor da Rede Narrativas. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos claros, na altura do ombro, mais ou menos. Estou vestindo um vestido listrado preto e branco com umas folhas de bananeira verde. E no meu fundo de tela está o fundo de tela da Cidade Escola Aprendiz. Bom, seguindo aqui, sem mais delongas, eu queria dizer que nesta edição da trilha a gente tem a honra e a alegria de poder unir forças com a coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas e indígenas. E a proposta da conversa é a gente poder compreender como a comunicação e a mobilização nos territórios têm fortalecido a agenda climática, especialmente quando elas estão articuladas a uma visão antirracista e interseccional. E para isso a gente tem a alegria de poder contar com essas pessoas maravilhosas que eu vou apresentar agora. Estamos com a Aline Rodrigues, do coletivo Periferia em Movimento, que está representando a coalizão de mídias periféricas, faveladas e quilombolas indígenas, perdão. A Ayane Mendes, que também é da coalizão, mas nessa conversa representa a Rede Tumulto. E o Anderson Menezes, da Agência Mural, que não integra a coalizão, mas também desenvolve um trabalho muito interessante e é membro veterano aqui da Rede Narrativas. Eu vou pedir, então, por gentileza, que vocês se apresentem e façam a sua autodescrição, por favor. Quem quer começar? Eu posso Então, ir. por favor, querida. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer também esse convite da Rede Narrativas, chamando a gente para chegar realmente junto, dizer que é uma honra também estar dividindo esse espaço com a Roberta, com a Aline, com o Anderson também. Pessoas que eu acho que mobilizam a verdadeira transformação de mundo, assim, né? Com a Renata também, citar ela aqui. Então, eu sou Yane Mendes, né? Eu sou uma mulher negra do Nordeste, daqui de Recife, tenho 33 anos, né? Tô hoje com cabelo loiro, de tranças bastante longas e nas pontas cacheadas. As tranças são uma marca muito minha mesmo, assim, nos espaços. Tô vestindo um blazer, claro, bege misturado com azul. Também tô com colar de prata, bem chamativo. Ela é bem basiquinha, assim. Boa tarde, gente. Obrigada, querida. Quem quer se apresentar agora? Aline Anderson, por Posso favor, seguir por Aline. aqui. Bom, sou a Aline, sou uma mulher branca, uso óculos com armação azul escuro e uso aparelho nos dentes. Meu cabelo é cacheado até a altura dos ombros. E hoje eu tô com uma camiseta preta, não dá para aparecer muito, mas com uma blusinha de frio aqui, de botão em cima. E no fundo eu estou na minha cozinha, então tem a porta de madeira, Travou aqui para mim um mesclada de pouco. marrom, um porta utensílios domésticos, tem uma luva. Opa, travou para vocês? Mas saiu depois. Deu para ouvir a descrição da porta e dos utensílios.
Pode Ah, então, continuar, por favor. maravilha. Acho que é isso, né? Minha blusa é azul marinho e os utensílios é uma mescla de branco e vermelho e a parede branca. Muito bom, obrigada, querida. Anderson, por favor. Boa. Boa tarde a todo mundo, todas as pessoas na sala. Estou muito feliz de estar nessa sala, muito feliz. Já faz um bom tempo que eu tô, né, acompanho o trabalho da Rede Narrativas. Você falou que ainda não sou parte da rede da coalizão, mas é ainda. Em breve, tô aí tenho conversado bastante com as meninas, né, e com o pessoal da coalizão, tenho integrado um pouco desse grupo de outras formas, né? Mas me apresentando, eu sou Anderson Menezes, sou cofundador da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre nosso trabalho. Sou um homem negro, tenho cabelo black, uso óculos, uma barba um pouco ralinha assim. Estou vestindo uma camiseta florida também com algumas frutas como abacaxi, caju, tudo mais. E estou aqui num quarto da minha amiga. Ela me emprestou para fazer essa live e atrás de mim tem uns quadros e uns livros também. É isso. Muito bom, muito obrigada. Que delícia estar aqui com vocês, gente. É uma honra mesmo. Eu estou realmente muito feliz, que a gente está conseguindo fazer essa conversa. Queria saudar também a presença de todo mundo que está aqui com a gente, e de quem está nos assistindo, pelo YouTube, vai nos assistir pelo YouTube. Saudar a presença de membros do Comitê Gestor, está aqui a Renata Saavedra, que sempre nos salva nos recebendo na casa virtual dela, no Zoom. Saudar a presença da Aparecida também, que está nos escutando, e do Márcio, que é nosso suplente, do Comitê Gestor também. E saudar também a presença de todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Bom, vamos avançar então na nossa conversa. A ideia é o seguinte: a gente vai ter, cada convidado vai ter 10 minutinhos para fazer a apresentação da sua iniciativa, e a proposta é que essa apresentação seja guiada pela pergunta: como territórios, comunicação e mobilização podem se articular para fortalecer a agenda climática? A proposta é que seja um diálogo vivo, então a gente, depois da apresentação, vai abrir para as perguntas, e é interessante que todo mundo possa participar também. E enquanto isso, enquanto as apresentações acontecem, eu vou pedir, por gentileza, que vocês deixem nome, o território e a organização que representam no chat, para a gente guardar esse registro, tá bom? Então, podemos começar com a Aline, as apresentações? Vamos lá, então, em ordem alfabética. Sim, vamos lá. Desde a escola eu estou acostumado com a ordem alfabética, tá tudo bem, tá tudo certo. Imagino. Muito bom. Eu consigo, será que projetar aqui? São poucos slides, mas Consegue. para fazer um caminho aqui da prosa. Tá liberado aqui. Tem esse Maravilha. botãozinho do share. Deixa eu ver se eu vou clicar certinho. Tá carregando. Tá, tá. Joia, estamos vendo. Maravilha. Então, vou pôr só no modo apresentação para ficar mais bonitão. Hum, Tá Aí lindo, consigo gostei ainda ver bastante. vocês. Ah, então, maravilha. Bom, mais uma vez agradeço aí a presença, né? Vou trazer, é, venho a partir da representação da coalizão, mas a coalizão ela é composta por 11 representações de atuação de mídia em diferentes lugares do Brasil, e vou trazer a partir do meu olhar, né, de uma integrante da coalizão que está no contexto periférico da cidade de São Paulo, compondo como idealizadora e hoje gestão aí da Periferia em Movimento. E a gente entende que a coalizão é essa união de saberes de diferentes territórios, e eu vou trazer principalmente a partir desse olhar que pisa esse chão aqui, né? É, e Anne também presente aí para somar com esse todo também, né, nessa composição. Então, quero trazer, né, a Periferia em Movimento está aí desde 2009, falando a partir dos extremos da cidade de São Paulo, atuando em três frentes: conteúdo, né, produção de conteúdo jornalístico, multimídia, educação midiática e articulação, algo que é muito presente em todas as iniciativas da coalizão. E para a gente, desde o começo, a pauta ambiental se fazia presente, porque o conteúdo
contexto periférico, ele é essa base de uma população expulsa do centro de acessos fáceis a direitos e que vão mesmo mudando, né, migrando aí para territórios muitas vezes sem a infraestrutura de cidade. A gente está no extremo sul da cidade de São Paulo, em que a gente tem a divisão ali com áreas de preservação ambiental, aldeias, dividindo esse espaço urbano das populações periféricas, né? Então, não à toa a gente cobre lutas por direitos, e aí todas as lutas possíveis, né, todos os direitos básicos são alcançados por fruto de luta. Isso também é característica muito comum, seja no território periférico, favelado, quilombola, indígena. Também a gente se encontra nesse lugar de luta, de representações de luta do seu território, que historicamente não é reconhecido, inclusive, né? Muitas vezes pessoas de fora do território assinam ali como autoria de garantia de direitos, mas quem luta mesmo, a gente sabe, são, quem provoca a necessidade de mudança é a partir da população periférica, né, de quem pisa aquele chão, e aí a gente escolhe como público prioritário, inevitavelmente, as mulheres, sobretudo mulheres negras periféricas, que também historicamente são atravessadas pela não garantia de direitos e mesmo assim puxam a frente de luta, mesmo assim mobiliza o seu território, puxa essa coletividade, né, leva esse, essa força da coletividade, né, de manter o grupo atuando para a garantia dos direitos, inclusive direito à informação, à comunicação e direito à memória, que tem a ver com a nossa coalizão de mídias também, que se propõe não na ponta garantir esses direitos básicos, mas por meio da comunicação, do jornalismo, da educação midiática, promover, né, dar visibilidade para essas necessidades de reconhecimento e de acesso a direitos. E aí estou aqui ilustrando alguns conteúdos da Periferia em Movimento, para mostrar o quanto para a gente sempre foi uma presença dessa pauta. Aqui conteúdos mais recentes, mas que sempre estiveram aí no nossa produção de conteúdo, trazendo de propósito o protagonismo das infâncias, que é algo também invisibilizado historicamente, né, de escuta, de protagonismo de luta por direitos, e aqui duas reportagens, né, recentes que a gente fez, das crianças construindo uma carta para pautar a crise climática, mirando ali o cenário de COP30, e uma mobilização muito local. Então, COP30, né, se conectando com o internacional das discussões e, do outro lado aqui, a luta de 700 estudantes fazendo um protesto para a preservação da represa Guarapiranga, então, do quintal de casa delas, né, de algo que está ali no dia a dia e que impacta ser cuidado, ser considerado ou não. É, e aí no meio uma reportagem aí, tudo à esquerda, né, do cenário do lixo, né, que a gente tem também negligenciado, e a renovação de negligência da prefeitura, e que a gente também acompanha muito de perto no município de São Paulo, principalmente, dessas negligências de políticas públicas, de respeito, né, ambiental aí, de passar por cima, né, de necessidades urgentes ambientais. E aí, só mostrando aqui, deixa eu ver como é que tá também meu tempo. Mas aí do lado direito, exemplos de séries que a gente produziu também, dando o protagonismo dos quilombos, quando a gente esteve num quilombo Cafundó, dando o protagonismo das aldeias, quando a gente fala que o território preservado das aldeias, ele também significa a preservação de acesso a alimento e preservação à vida. Quando a gente fala do Trampo é Trampo, numa série em que a gente retrata diferentes trabalhos que são afetados por conta da mudança climática, e na nossa série de tutorial de acesso a direitos, em que a gente fala, será que as pessoas sabem os direitos quando ocorre a enchente no seu território? Né? Elas sabem buscar, sabem onde vai, com quem, onde bater, onde questionar. Então a gente também traz também por meio desse conteúdo essa temática. Falando de articulação, a gente se propõe a dialogar com diferentes atores, aqui exemplos de universidades, de instituições de comunicação, de jornalismo,
mas falando mais da comunicação do lado esquerdo, a gente tem um histórico de construção de redes, exemplo, né, com a Agência Moral lá atrás, a gente faz a Rede Jornalista das Periferias em 2016, e aí mais recentemente ao lado a Coalizão, que é o que eu vou finalizar contando aqui, que aí se conecta com todo esse caminho que a gente faz e que todas essas iniciativas que compõem a coalizão fazem. Partir do seu território, fazer essa mobilização, entender que o jornalismo só não dá conta, então tem educação midiática parceira o tempo todo e articulação territorial, que é a escuta desse território continuamente, para não noticiar equivocado, para não estar desatualizado das pautas necessárias, né? E aí, enquanto coalizão, a gente já tem nesse pouco tempo de existência, né? A gente pode dizer, já muitas conquistas importantes, parcerias que a gente desenvolveu. Então, a gente se posiciona lá em 2023 como início de existência, né? Em maio, a gente tem nosso podcast Dialogando com a Filantropia, entendendo aí os gaps, né, de acesso a apoio e onde é que estão as falhas de comunicação desses dois públicos, né, de quem faz comunicação, de quem apoia a comunicação. A gente tem a newsletter contando por onde a gente anda, cada uma desses integrantes, né, da coalizão e dessas representações. E do lado direito, para fechar, 5 exemplos aí de mobilizações que a gente já fez, de posicionamento público. Com o Sesc Interlagos, a gente construiu um guia, racismo ambiental e injustiça climática. Depois eu posso mandar aqui o link de tudo. A gente fez um posicionamento público também dos equívocos da cobertura de segurança pública, né? Das mídias e como nós, enquanto coalizão, entendíamos a necessidade de cuidado, de respeito com a população periférica ao cobrir esse assunto. A gente fez uma parceria com o artigo 19 para falar do Acordo de Escazú. Todas as representações falaram desse assunto a partir da sua perspectiva. Com o Instituto MOL, a gente, no contexto de premiação de jornalismo, né, do Instituto MOL, nós falamos com os finalistas e criamos dicas, né, de boas práticas de cobertura jornalística de racismo ambiental. E, fresquinho aí, a nossa última publicação são esses 5 motivos que provam que sem democratização da comunicação não há justiça climática. Então, vocês podem conferir esses conteúdos lá no nosso Instagram, mas depois posso mandar os links por aqui também. Não fui, no fim das contas, não dei o start aqui na contagem do meu tempo, mas passei aqui rapidinho, porque eu acho que o mais legal depois são as perguntas, né? Para a gente Não, direcionar. maravilhoso, Aline, maravilhoso. Deu para ter um panorama bem interessante de como vocês têm, de fato, articulado, né, articulado com o território e dando visibilidade para as potências, e também buscando superação dos desafios e tendo a comunicação como eixo central desse movimento. E quando isso se soma, né, essa potência se soma dentro de uma coalizão, isso ganha uma escala muito grande. E é muito generoso da parte de vocês pautarem outros, formarem outros comunicadores para entender, então, como tratar corretamente temas voltados à justiça climática. Isso é uma postura generosa mesmo, no sentido de conseguir fazer um letramento tão necessário que pode contribuir com a efetivação dos direitos, né? Então, queria parabenizar tanto a periferia quanto a coalizão pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Vamos seguir então. Anderson, você quer seguir na ordem alfabética? Pode Ou ser, vamos pode para ser. ele? Então vamos lá. E a Anne também deve estar acostumada, né? Com o Y. É muito bom falar depois da Aline que as nossas trajetórias se encontram em vários lugares, vários momentos, assim. Acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Já conseguem ver minha tela. Boa. Também Vamos. é um slide rápido aqui que eu preparei para mediar um pouco da minha apresentação, da minha conversa. E a ideia hoje, né, é falar um pouco sobre como a Mural tem feito essa cobertura sobre clima nas periferias, né? Então, começo aqui também no extremo sul, onde está perto da linha aí. Essa foto é a foto do Morro do Cruzeiro. Talvez muita gente que mora em São Paulo não conheça esse morro. Esse é o segundo maior pico
da cidade de São Paulo, com 1.000 metros, cerca de 992 metros, assim, de altura. Muita gente conhece o Pico do Jaraguá, né? Mas esse aqui é o segundo maior, o Pico do Jaraguá é o primeiro. E é um lugar que tem tensões climáticas muito por moradia e pelas questões que a população local tem buscado reverter para que possa se construir um parque, né? E a Agência Mural, a gente nasce desde 2010, então agora em novembro a gente completa 15 anos de existência, sendo uma organização de jornalismo local, sem fins lucrativos, a gente batalha muito por essa bandeira também, que a gente produz reportagens, jornalismo sobre, pelas e para as periferias. Isso porque a gente busca diminuir a desigualdade de informação dentro da cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e combater os estereótipos sobre essa população. Tem um exemplo que às vezes, eu já estou cansado de usar, mas eu gosto muito de usar porque ele deixa bem latente, bem evidente o que a gente vivencia de desigualdade nas cidades de São Paulo e também em outras periferias ao redor do Brasil, que é quando na pandemia a gente estava lá, todo mundo confuso sobre o que fazer, como se cuidar e tudo mais. William Bonner, na bancada do Jornal Nacional, pedia para que as pessoas lavassem suas mãos para se proteger ali do coronavírus, né? E enquanto grande parte das periferias e grandes bairros em São Paulo, em Recife, em vários lugares, as pessoas sofriam e ainda sofrem até hoje com a falta de água. Então, a Mural, né, nesse movimento, estava, tipo, pensando como que a gente pode pedir para que as nossas populações se cuidem do jeito em que é possível dentro dos nossos territórios, né? Então, a Mural nasce muito para esse lugar, para a gente aumentar essa informação para esses nossos territórios e também quebrar esses estereótipos. Como a gente faz isso? Com os nossos muralistas, que a gente chama aqui. Essa aqui é a nossa rede de correspondentes locais. São jornalistas que muitos ali em começo de carreira, estão acabando de sair da universidade, e que a gente faz o processo formativo dessa galera que está saindo da universidade de jornalismo, de comunicação, rádio, TV, né, fotografia, e a gente faz essa formação desse olhar de correspondente, para que a gente possa ter, assim como as grandes emissoras de TV têm correspondente em Roma, em Nova York, a gente tem correspondente em Pirituba, em Guaianazes, no Capão Redondo, para que esses jornalistas possam contar as histórias do seu território a partir de uma visão que é de um morador, né? De uma pessoa que está vivenciando todas essas questões. E na Agência Mural, a gente fez uma reatualização, uma atualização das nossas editorias, e já faz um pouco mais de 2 anos, e a gente estava pensando em qual que era o nome da nossa editoria de questões ligadas à saúde, a meio ambiente, e a gente chegou ao nome de Sobreviver, que é o que a gente tenta fazer todos os dias nas quebradas, né? A gente tenta sobreviver, mas mais do que isso, a gente pensa com um hífen ali, a gente pensa em sobreviver nesse território, né? Porque a gente não está só correndo atrás do busão, correndo atrás das questões, mas a gente também está vivendo e trocando as experiências, né? E aí, eu trago aqui na prática algumas reportagens que mostram isso no dia a dia do nosso jornalismo. Então, quando a Mural tenta contar as histórias dos mais vulneráveis, né, que são os moradores das periferias, que não estão na pauta climática normalmente, a Mural tenta contar a história daquelas pessoas que estão vivendo com essas questões. Colocando, a gente fala que todo mundo aqui tem a sua voz. O que a gente precisa fazer é amplificar essas vozes, né? Como, por exemplo, a voz do Paulo Inácio, que é líder comunitário da comunidade Monte Azul. Ali ao redor, à direita, vocês podem ver o círculo redondo da comunidade Monte Azul. Só que o Paulo, ele luta desde a década de 70 para que esse córrego, que ele está ali do lado direito, seja canalizado. Só que ele não é canalizado porque essa linha vermelha que vocês veem também no mapa
é um duto da Petrobras que passa embaixo do córrego. E a Petrobras não deixa que o córrego seja canalizado, porque um dos acessos ao duto é pelo córrego. Então a gente tenta contar essa história para que as pessoas possam entender as lutas do seu Paulo, Dona Joana, né, no dia a dia, de um jeito, né, da sua própria voz, na sua própria visão. Eu recomendo todo mundo depois acessar essas reportagens. A gente vou disponibilizar esse material também para que todo mundo possa acessar. E aí, é essas histórias que a gente tenta contar, como por exemplo em São Mateus, em pleno 2025, ano de COP30 no Brasil, e a gente está falando de derrubar 10 mil árvores em São Mateus para transformar esse local em um aterro sanitário. Parece até loucura, né? Parece até uma história que a gente está contando, sei lá, na década de 1920. Só que não, em pleno 2025, a gente precisa contar essas histórias e essas lutas. Ou lutas também, como por exemplo, que a gente está falando que 2025 foi o ano, que 2024 foi o ano mais quente da nossa história. E aí, se a gente pegar os dados, só na Grande São Paulo, a gente tem 73 mil salas de aula. E apenas 400 salas de aula são climatizadas dentro da escola, dentro das escolas públicas de São Paulo. Então, qual é o cotidiano dessa população que já está sofrendo com as mudanças climáticas ontem, né? Já estavam sofrendo ontem com essas mudanças climáticas. Então, a gente tenta trazer dados, trazer essas histórias, trazer as pessoas que estão sofrendo de um jeito que a gente, né, impulsiona essas narrativas. Como as enchentes, que normalmente a mídia hegemônica, gosta de dar a visibilidade, né? A gente fala nos bastidores, gosta de mostrar do helicóptero, mostrar de cima, né? Então, quando há uma enchente, como aconteceu em Franco da Rocha, a grande mídia vai lá, mostra aquele momento, aquela semana e depois desaparece. A Mural tenta fazer essas histórias ao longo do processo. O que acontece depois de uma enchente? O que que eu vou atrás, né? A Aline mostrou ali o E Agora Pen, né? Que é um serviço. O que que eu faço, né? Então, qual que é o caminho para essa população? Qual o caminho da população indígena que existe dentro da cidade de São Paulo, que ainda é a população que está protegendo as áreas de reserva que a gente tem, ou a população de terreiro e candomblé, que também está protegendo, porque se não tem erva, não tem fé nessa, né, nas nossas religiões. Então, o que a Mural tenta é fazer e buscar esse impacto. Eu trago aqui do lado direito também, além da foto da história, do lado direito a gente tem o Matheus Fernandes, que é o correspondente que escreveu essa reportagem. E por conta dessa reportagem, ele foi convidado para contar essas histórias dentro da ONU, né? E agora ele vai estar também na COP30 para levar essa reportagem. Então, um jornalista que é formado pela Agência Mural, que escreve sobre clima e território, agora também está influenciando outras agendas políticas, né? Então é um pouco disso. E aí, além do Matheus, quem são esses outros jornalistas, esses outros jovens periféricos que vão representar o nosso país e as nossas visões periféricas dentro desses lugares, né? É o que a gente também tenta evidenciar. Os jovens aqui, as lideranças indígenas, né, que tentam buscar também um pouco dessa voz, dessa representatividade. A gente tenta fazer essas relações, né? Qual a relação da chuva com a floresta amazônica e as periferias de São Paulo? Tá tudo conectado, né? A gente vive em um planeta único, sem barreiras, sem divisões. Então, como a gente faz essas conexões? E aí, uma experiência também que a gente tem feito agora e testado, né, com advento da inteligência artificial, a gente está pensando aqui que é como a gente pode utilizar a inteligência artificial para informar melhor a população daqueles territórios. Isso aqui é uma versão de teste que está no ar, a gente já está funcionando, que é a CETESB tem um monitoramento de hora em hora da qualidade do ar em várias estações na cidade de São Paulo. Só que essa informação não chega para a população. Normalmente a gente vê qualidade do ar, sei lá, às vezes num relógio de rua, quando aparece, mas essa informação não chega. O que a gente está fazendo a gente tem um robô hoje que vai de hora em hora no site da CETESB, pega essa informação
e, dependendo da qualidade do ar, a gente gera uma nota de serviço e dispara para o celular da pessoa para não só informar que Osasco, por exemplo, mantém a qualidade do ar moderada nos últimos dias, mas o que eu faço? Se eu sou um trabalhador e preciso sair para a rua ou preciso varrer a rua como um trabalhador, quais são os cuidados que eu preciso ter, né? E também as soluções, né? Porque também do nosso lado, a gente acredita que as soluções estão do nosso lado. Então, temos agricultores que estão planejando e criando hortas nas periferias, né? Esse aqui é apenas um dos exemplos que a gente gosta de mostrar e fazer. É, também tem um especial que eu gostaria que vocês pudessem dar uma olhada. Esse ano a gente completou 100 anos da represa Billings, uma das maiores represas da América Latina e que a gente às vezes abre a torneira de casa, não sabe de onde vem a água, né? E aí a gente foi tentar contar as histórias das pessoas que moram ao redor da represa. Então é um jeito que a gente também conta essas histórias. E por fim aqui é um convite que está ligado à nossa pauta. Mas no final do mês eu já vou deixar esse convite. A Aline vai estar lá também. A gente vai estar na Rocinha, fazendo a terceira conferência de jornalismo das favelas e periferias, com o tema Justiça Climática para os nossos territórios. É um evento que vai reunir 30 jornalistas periféricos de quebrada do Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, Sudeste, de todas as regiões do país, Centro-Oeste, para discutir como a gente pode dar continuidade a essa onda sobre COP e como a gente pode buscar essa justiça e trocar essas justiças climáticas dos nossos territórios, né? E o dia 31 de outubro vai ser um dia aberto, então quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo também para mais informações e a gente pode se encontrar lá também para conversar. E acho que é isso, assim, para começar a nossa fala e a nossa conversa aqui. Excelente, Anderson, muito bom. Te ouvindo, fiquei pensando, né, que assim como na crise pandêmica, na crise climática também, os primeiros a serem atingidos e de forma desigual são as populações periféricas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, populações negras. E é importante a gente entender caminhos da comunicação para a gente conseguir promover, então, justiça climática. E está aí um excelente exemplo, né, para a gente conseguir se inspirar e reproduzir em outros espaços. Que bom que a gente pode contar com a Agência Mural nesse sentido. Obrigada por compartilhar com a gente. Yane, querida, vamos lá? Oi, gente. Então, primeiro é um privilégio falar mesmo depois dessas duas referências minhas, assim, de tentar trazer algumas coisas de fortalecer, né? Mas faço eco a várias coisas que eles trouxeram, assim, como a Aline falou, né? Aqui eu já vou contribuir trazendo um pouco mais sobre a Rede Tumulto, mas eu coordeno a coalizão de mídias também junto com a Thaís, né? E essa construção mesmo de várias mãos e pensamentos. É, então, falar um pouco da Rede Tumulto, né? Eu até não ia fazer uma exibição, mas eu vou mandar aqui para ver se as meninas conseguem é, colocar para apresentar aí, porque daqui a minha internet fica um pouco travando por conta do que eu falei. Tá tendo um evento de tecnologia, se conseguirem dar essa olhada aí, vou colocar para apresentar e agradecer. Mas começando a falar, né, sobre a Rede Tumulto. A Rede Tumulto é um coletivo que eu criei há 5 anos. Ah, hoje tem uma coordenação de 4 mulheres negras, né, juventudes de diversos bairros diferentes da cidade. A Rede Tumulto eu crio ela com esse intuito de a gente conseguir falar sobre essa comunicação que muitas vezes a periferia se comunica e parece que era em uma outra linguagem, sabe? Que as pessoas não acessavam. A gente nunca achou que o nosso povo que não entende. A gente acha que muito mais eram as pessoas de fora que não compreendem nosso povo. Então, a gente cria tumulto com esse sentido e somos atropeladas pela pandemia, né? Então, com essa vontade de fazer comunicação, continuar fazendo, né? Porque eu já trabalho com comunicação há muitos anos, há 12 anos, mas quando surge essa vontade de criar rede tumulto, ao mesmo tempo também a gente se vê chegando a pandemia, a gente tendo que remodificar. Esse grupo que era de comunicação acaba virando um grupo que tem que trabalhar com ação emergencial. E ir atrás de cesta básica, ir atrás de água, ir atrás de estar vivo para poder continuar comunicando o nosso povo, né? Então, é bem importante falar sobre isso, porque quando a gente fala desses nomes
justiça climática, agenda climática, racismo ambiental, a gente está falando de coisas emergenciais. E é muito bom falar que a gente, quando parte de periferia e de povo preto, a gente está falando de emergencial das coisas, né? Então a Rede Tumulto ela surgiu com essa base de trabalhar a comunicação, ao mesmo tempo que a gente fez essas ações emergenciais em 13 territórios, 13 comunidades aqui na cidade, a gente ao mesmo tempo não tinha a opção de não trabalhar também a comunicação, porque a gente, era um ano de eleição, em meio à pandemia, a gente precisava dizer nacionalmente, né, como que estava a situação de chegando pouquíssimas doações para a gente daqui do Nordeste. Ao mesmo tempo, a gente tinha que estar criando estratégia para o povo entender que as doações que estavam chegando não eram dos governantes, infelizmente. Eram de outras pessoas, eram de outras instituições e muitas vezes eram de outros estados, né? Então a gente precisava estar dentro da cesta básica, colocar lá um recadinho bem criativo dizendo às pessoas: isso é política, mas não foi político que deu. Então, enquanto a gente distribuía a cesta básica, a gente fazia jogral para explicar para o povo que não foi nenhum político daqui que está candidato que está dando isso. Foram outras pessoas que estão passando também nessa pandemia e estão podendo ajudar vocês. Então, a Rede Tumulto acabou trabalhando essa comunicação bastante offline. Hoje, acredito que a nossa referência é trabalhar também por entender que o nosso povo ainda não chegou nas redes sociais, infelizmente. Né? Os pacotes de dados dos celulares estão aí, provam isso, né? A divulgação da fake news e o aumento é porque as redes, né? Nosso povo ainda não tem acesso até essa é, educação mesmo ao que é que eles acessam, né? Muitas vezes o que vem nos pacotes é o WhatsApp, né? Que vem o WhatsApp e no seu plano é de graça. Então a mensagem que vai chegar é aquela mensagem, né, leve, cortada, muitas vezes. Então a Rede Tumulto ela vem para dizer também, não só para o nosso povo, sobre as notícias, sobre as diversas fake news que o nosso, né, antigo presidente estava divulgando, mas ao mesmo tempo a gente vem também para dizer nacionalmente que o nosso povo consegue se comunicar sim, mesmo com tantas limitações e que tem muita coisa para falar. Então, acho que a gente conseguiu ter essa visibilidade, vamos dizer assim, nacional a partir do nosso trabalho, né? E sair do que era só um trabalho de ano e passar um trabalho de uma força coletiva, que é a Rede Tumulto, que teve diversos colaboradores nesses todos esses territórios. Se não fosse coletivo, os outros que já trabalham no território, gente, e pessoas que disseram assim, pô, não estou conseguindo trabalhar, eu vendo caldinho. E aí a gente chegou e disse assim, mas você sabe fazer o quê? Porque se você vende caldinho, você lida com dinheiro, você administra dinheiro. E aí eu tenho orgulho de dizer que quem trabalhou com mais de 50 mil que a gente conseguiu trabalhar, que para o Nordeste e para o acesso da gente, eu tenho que falar esse valor, gente, porque foi um valor que a gente nunca mais pegou, só na pandemia, e isso é muito triste de dizer, mas quem administrou mais de 50 mil reais em todo o tempo que a gente estava na pandemia foram dois jovens que não têm, hoje tem formação acadêmica, mas na época não tinham formação acadêmica, trabalhavam com outras coisas e a gente fez a questão da aposta, de dizer assim, eles já trabalham com essa questão de administrativa, então o que a gente vai fazer é pegar uma pessoa que tem esse entendimento um pouco mais de nota fiscal e tudo mais, mas quem administrou, a equipe que ficava monitorando o preço da cesta básica subindo 3 vezes no dia, foram tudo juventude. Então, como que a gente chama e diz que a juventude é o futuro, se foi a juventude que já estava agindo, né, no nosso presente, que era no estado pandêmico. E aí, para não me alongar tanto, eu queria Eita, mostrar as desculpa, fotos, aí isso ligar que eu ia muito falar, essa questão. eu não tô avançando nos slides, você me sinaliza quando for para avançar, tá? Desculpa te interromper. Ah, tá, mas pode Travou. avançar, mostrar as fotos do Ocupa Clima, e aí a gente consegue fazer, né, pós-pandemia. Aí, a gente consegue fazer pós-pandemia, né, essa questão do evento climático, né? Por quê? Por muitas vezes a gente acreditou que realmente a gente não trabalhava com clima, gente. Porque a gente ia para evento, não tinham pessoas igual a nós. Os termos que a galera usava, tipo, a gente ficava voando mesmo assim. E aí, quando a gente compreende que, na verdade, a gente lidou com o clima o tempo todo, a gente já falava de clima desde tempo de pandemia, a gente diz assim, essas pessoas
que não estão nesses debates, nesses eventos, que principalmente eu e Flora somos essa representação da Rede Tumulto em alguns eventos nacionais, a gente, assim, essa juventude precisa ter certeza de que eles são protagonistas dessas histórias, desse debate climático. Então, a gente junta a juventude, mais de 20 jovens, durante o final de semana, de várias comunidades, e o que a gente fez foi só estimular, gente, o protagonismo, porque saber, eles já sabiam de muita coisa. Há como, infelizmente, eles com pouca idade têm um acúmulo aí, gente, de desgraça, de desastre ambiental gigante, porque quantos estudiosos já vê Recife afundando, já vê deslizamento de barreira, já vê as águas entrando dentro das suas palafitas, tá ligado? Então, dizer, né, que a gente cria o Ocupa Clima, que eu não vou passar o vídeo porque eu acho que a internet realmente vai ficar travando, mas eu vou deixar o link para vocês assistirem, é bem importante realmente darem essa sacada, porque eu acho que o vídeo, ele fala sobre o que a gente quis dizer no evento. E assim, tudo que é, às vezes, de violência que a gente passa em outros eventos, a gente leva isso como aprendizado para a gente não reproduzir. Então, quem foram os nossos especialistas? Essa mesa, pode voltar um pouquinho, Roberta, onde tem a foto, umas fotinhas do Ocupa Clima, e tem uma mesa, é, no lado que tem o nome Ocupa Clima, tem uma mesa que, por exemplo, a gente colocou um vendedor de caldinho, colocamos aqui essa mesa que está montada aí, ó, falando temos um vendedor de caldinho, temos marisqueiras, né? A gente tem mulheres que trabalham com material reciclável e tem um rapaz aí que é da comunidade do Cristo, onde eles lançaram a tecnologia de, infelizmente, já ter que ter botes dentro, né, dos galpões na comunidade, porque quando chove todo ano a gente já sabe os desastres que a gente vai passar por aqui. Então, esses para a gente são os nossos especialistas. Esse para a gente são a galera que nossa juventude olhou e disse assim: eu estou reconhecendo, infelizmente, uma tia, eu estou, infelizmente, reconhecendo a própria minha mãe. E eles trouxeram para a gente, assim, vários relatos. O objetivo da gente não ocupar clima não foi um evento aberto, porque muitas vezes a gente tem evento aberto, gente, com 500, com mais de 1.000 pessoas, e são eventos que às vezes as pessoas não trocam nem um oi com a outra, sabe? Então, a gente preferiu fazer essa imersão com os jovens e dizer assim: o nosso objetivo é que cada um deles pegue pelo menos uma vez no microfone, se sentindo à vontade de compartilhar o que a questão climática tem a ver com a sua vida. E a gente conseguiu. O que é ruim é que a gente só conseguiu fazer um ano. Esse financiamento climático está vindo tudo agora para a COP, em relação de levar a gente para a COP. Mas, infelizmente, é o mesmo ano que a gente não conseguiu pedir em algumas instituições dinheiro para a gente fazer o Ocupa Clima nesse ano. Então, como é isso, né? A gente iria muito mais forte se a gente tivesse reunido essa juventude e a gente conseguisse levar, inclusive, algum deles para a COP. Não ir, né, às vezes, muito solitário e não ir para guerrear, e sim para a gente falar as nossas potencialidades. Então, vai ter um momento aqui de perguntas, né? Eu sei, mas só queria dizer que é muito importante, enquanto Rede Tumulto, mas enquanto essa mulher preta de Pernambuco, gente, está nesse debate aqui, porque eu acho que é duas coisas que a gente disputa bastante, que é realmente as narrativas que são contadas sobre o nosso povo, que infelizmente não são as melhores, e ao mesmo tempo a gente falar de uma escassez que muitas vezes não só existe dentro dos nossos territórios. Muito bom, querida, muito bom. Deu uma travadinha, mas acho que deu para todo mundo entender a mensagem. Acho que ficou muito evidente o trabalho super importante que vocês desenvolvem, também, né, como a experiência da Periferia em Movimento e da Agência Mural, falando sobre, pelo e para o território, dando visibilidade a todas as potências, né, trazendo isso, dando senso de emergência, às urgências, mas também visibilizando potências, amplificando vozes. Esse é um trabalho muito importante e muito relevante que vocês desenvolvem. Parabéns. Vamos abrir para as perguntas. A gente tem, teoricamente, 10 minutinhos. Se a gente conseguir ficar um pouquinho mais, vai ser bom. Mas, então, antes da gente perder mais tempo, eu vou abrir para as perguntas. Quem que quer começar, por favor? Bom, enquanto vocês se aquecem, eu vou dar só um breve recadinho, então, aproveitando a temática da justiça climática, e dizer que a gente, no Aprendiz, vai lançar no dia 27 de outubro
o especial chamado Territórios Educativos e Justiça Climática, que reúne reflexões que articulam ideias de justiça climática com a proposta de territórios educativos. E aborda temas como racismo ambiental, participação juvenil, direito à cidade e educação climática. Eu vou deixar o link aqui do site para quem tiver interesse em conhecer futuramente. Tá? E aí, gente, ninguém quer. Opa, peraí que ligou meu vídeo. Oi, posso fazer Oi, uma desculpa. pergunta? Por favor, por favor. Eu, primeiro, obrigada. Eu fiquei muito contente, não conhecia muitas iniciativas, que eu vi muitas ações, e eu fiquei me perguntando, eu sei um pouco do que eu acompanho, da Agência Mural, mas fiquei me perguntando como que vocês têm feito e buscado captação e recursos para conseguir, quais os desafios que vocês veem nessa área para conseguir continuar levando esse conteúdo da forma como ele é levado para esse público. E, enfim, acho que é um pouco, foi um pouco isso que eu fui processando ao longo do que eu fui escutando. Acho que é para todo mundo. Posso emendar também numa pergunta, meio que complementando também a da Ana. Obrigada a vocês três, né, pela partilha. É, também nesse sentido de, né, vocês falaram da conferência que vai acontecer, né, na Rocinha para discutir como dar continuidade a essa onda sobre COP. E vocês já fazem um trabalho que é muito coletivo, muito de articulação, né, como vocês trouxeram, mas assim, além de financiadores, né, de atores financiadores, quem são os outros atores, as outras pessoas que ainda faltam, né, nessas redes, ainda faltam para conseguir, né, extrapolar o que vocês fazem, né, embora o foco seja os territórios, né, de vocês, mas como é que a gente consegue levar essas experiências, né, para outros territórios e como é que a gente consegue transversalizar esse debate da pauta climática, né? Que para algumas pessoas, para algumas organizações, ainda é uma coisa nichada, né? E deveria estar conectada a outros assuntos, né? A mais assuntos. Então, quem é que ainda falta nessa roda, nessas redes que vocês estão aí articulando e fomentando? Quem quer começar a responder, gente? A gente pode fazer talvez mais uma, Opa, juntar mais uma pergunta e a gente faz a rodada? Talvez melhor. seja melhor, porque a gente está com o tempo curto. Desculpa, Yane. Já volto para você. Alguém quer emendar mais uma pergunta, gente? Não, o pessoal ainda está tímido, então, Yane. Podemos começar a responder, por favor, querida. Eu vou estudar um pouquinho assim, né, do que vocês foram me provocando, na verdade. Eu acho que, falando de comunicação, né, também falando do Nordeste, eu acho que a gente precisa de dar esse protagonismo. Infelizmente, a gente tem muito a aprender, gente, com a igreja e com o tráfico, sabia? Porque, por exemplo, o tráfico, ele pega um pirraia, né, infelizmente, né, mas ele consegue pegar uma criança, um pirraia que é mais ligeiro, na favela, inteligente, sagaz, imobilizador, que é o nome certo. E, tipo, ele já dá uma responsabilidade ali para aquela criança, tá ligado? Já diz o quanto é que ele é importante. Espera a criança crescer. A igreja faz isso, gente. Tipo, tem juventude aí com 15 anos que domina. Na real, eu digo isso porque eu trabalho também bastante com juventude de diversas crenças. E, tipo, tem a juventude que vai pro terreiro e já tem sua responsabilidade de passar um final de semana todo no terreiro, tá ligado? E tem sua responsabilidade que vai além do individual, que ela compreende que se ela é fortalecida a fé dela por aquele coletivo, ela precisa devolver. E tem a criança também, os adolescentes, né, principalmente, de igreja evangélica, que, tipo, já é chamado de célula, já toma conta de mais não sei quantos jovens, sabe? Já é homenageado na igreja, já é visto como referência e que tenho várias críticas para todos os espaços quando às vezes a gente não tem possibilidade de criança ser criança e de adolescente viver a adolescência, mas tem muita coisa que a gente tem que olhar
e aprender com esses espaços, gente, que é o protagonismo. Se a gente for ver, a gente não dialoga assim, e às vezes a resposta já estão nessas pessoas, sabe? Agora, no final do mês, aproveitando para falar, a gente conseguiu aprovar a COP das crianças. Então, a Rede Tumulto vai fazer uma mini COP com as crianças. A gente está chamando de Ocupa Clima dos Pirraia. E vai ser incrível, porque eu vou fazer, gente, igual um evento que a gente vai. Estou encomendando as bolsinhas bem pequenininha, vai ser lindo. Assim, a valorização que é do saber deles, sabe? Eles já sabem qual é o Recife que eles querem, gente. Trabalho com adolescente que são adolescentes de coletivo, mas tem adolescente que só vem da escola pública, que muitas vezes não é estimulado nem a falar, e quando se vê lá, ó, sendo estimulado, já tem resposta para muita coisa, né? Então, eu acho que a gente dá esse protagonismo, a gente falar de intervenção artística, que falar de música, de incentivar o teatro, porque o fomento à cultura ele precisa da justiça climática e da agenda climática, né? Não é à toa que eu digo assim, até a mensagem que está no pano de prato, ele tem sua força lá. Porque a mulher vai, toda vez que vai pegar lá o pano de prato, o homem que vai pegar lá o pano de prato, ele vai ler aquela mensagem todo dia. Então, eu acho que, em vez de criticar os influencers, quem são os influencers que realmente tem, né? Tem um monte de juventude que tem vários, milhares aqui. Tem juventude aqui com mais de 1 milhão, né? Que, tipo, lançando um passinho, consegue chegar em público, gente, que a gente pode fazer a campanha com quem for, que a gente não vai chegar, né? Então, acho que a gente tem que olhar para quem são esses atores. E acho que essa questão da incidência política, a gente na Rede Tumulto trabalha com a questão que é ocupar os espaços, mas trazer algo de lá, levar algo para lá também e mudar, porque não é só ocupar, não é pegar um avião só e ir. A gente só pega um avião e vai para um outro lugar se a gente já sabe que a gente quer trazer de volta. E aí eu acho que, para findar, eu queria dizer que quando a gente compreender que quem está nas universidades, os coletivos que muitas vezes estão no território, né, as forças religiosas, que independente das que sejam, né, e os próprios governantes se juntar, aí sim a gente vai conseguir ter um plano estratégico de mudança do mundo, porque quando a gente fala em aliar o fim do mundo, né, e eu amo muito esse livro, mas eu digo assim, infelizmente o fim do mundo já chegou para muitos de nós, gente. Obrigada, Yane. Anderson, Aline? É, eu acho que falar depois da Ian é sempre difícil. Nas mesas que a gente sempre tá, assim. Porque eu concordo muito com o que ela tá, com o que ela traz, assim, e pensando na pergunta da Renata, talvez a resposta tá na pergunta da Ana, assim, que é, já tá acontecendo esses movimentos, né? Se a gente mostra, se a gente sente nas quebradas, esses movimentos já estão acontecendo. Então, os terreiros já estão lá, os povos indígenas já estão lá, os mobilizadores, os comunicadores populares já estão fazendo acontecer. E aí a pergunta, eu acho que é isso, assim, o que falta é o financiamento para que isso aconteça de uma maneira vamos dizer assim, mais honesta, mais estruturada. E o financiamento, eu acho que não tem acontecido, não tem chegado. A gente percebeu esse ano, como mural, assim, o que a gente tenta fazer todo ano a gente faz um projeto editorial para tentar buscar financiamento. Como organização sem fins lucrativos, a gente tenta buscar o ano que vem, buscar este ano que a gente vai executar no ano que vem. E a gente, no final do ano passado, setembro do ano passado, a gente já estava pronto com esse planejamento editorial sobre clima para este ano, que era a nossa principal pauta. E a gente rodou todas as fundações, todos os institutos, aplicou em vários editais, mas pouquíssimos financiadores chegaram junto da gente para fazer essa comunicação acontecer. Muitos davam retorno que, é o ano de COP, estou colocando dinheiro em Belém. Queria estar em Belém, gente, porque me parece que dinheiro vai estar lá esses 20 dias. Todo o dinheiro gasto de financiadores e tudo mais parece que vai ser gasto nesses 20 dias de COP. Então, o que a gente sente é que o financiamento não está chegando, assim. Houve, a gente também sabe e sente, vocês também devem sentir esse movimento, né? Estados Unidos fazendo grandes cortes, Europa também fazendo grandes cortes de financiamento. E é isso acaba chegando aqui
na América Latina, né? No Brasil e tantos países da América Latina. Então, eu acho que o que falta de chegar junto é a estrutura, a grana para que isso aconteça. Porque, na real, na prática, já está acontecendo esses movimentos, as hortas comunitárias, os movimentos de bairro, já está acontecendo, né? As pessoas já estão tentando se cuidar e se proteger. O exemplo que a Yane traz é várias igrejas lá em Recife estão comprando seus botes salva-vidas. Várias igrejas estão fazendo isso, esse movimento, sabe? Porque a defesa civil do Estado ou da prefeitura não chega no momento de crise. Então, eu acho que esses movimentos já estão acontecendo. O que a gente precisa é estruturação para que, e grana para que isso aconteça de uma maneira mais estruturada, assim. Então, acho que eu faço esse paralelo entre as duas perguntas, assim, que quem precisa estar mais, quem tem o recurso. E a gente sabe que grande parte das pessoas que têm o recurso não estão nem aí. Estão comprando ações da Petrobras para explorar lá a foz da Amazônia. Então, não estão preocupadas realmente com resolver as questões climáticas, estão preocupadas mais com a grana e apenas o lucro. Então, a gente precisa dessa movimentação. A própria conferência, que a gente vai fazer esse ano, a gente conseguiu um financiador, a Fundação Itaú está apresentando, a conferência esse ano, então é um parceiro próximo que chegou da gente, como outras fundações, como a Midam, o próprio Fundo de Apoio ao Jornalismo, iniciativa nova que está nascendo, que chegaram junto para fazer acontecer, mas falando aqui para vocês, né, nesse ambiente seguro também, de alguma forma, a Mural, por exemplo, teve que devolver dinheiro para os Estados Unidos por conta desse movimento Trump. Exatamente, a gente teve que devolver dinheiro para os Estados Unidos por conta desse movimento, de tipo, olha, não vamos mais apoiar pautas de diversidade, inclusão e tudo mais, mudamos, agora vamos falar sobre empreendedorismo, e aí todas essas pautas que a gente está envolvido não faz mais sentido. Então é um absurdo, né, que a gente se coloca nessa situação, mas é o que a gente está vivendo na realidade, assim. Então o que a gente precisa hoje é essa estrutura de quem está com o acesso ao cheque, né? Que pode apoiar e fortalecer essas iniciativas de comunicação e de política. E aí eu acho que só também respondendo um pouquinho do que o Tony coloca ali, de boas práticas, modelo de financiamento, que eu acho que responde, eu acredito que informação é um bem público, é um direito público, assim como saúde. E a nossa sociedade, ela não está preparada para fazer esse tipo de discussão. Eu acredito que o jornalismo precisa ser financiado, assim como o nosso Sistema Único de Saúde é financiado. Porque a gente está vendo o que está acontecendo com as nossas populações quando elas não são bem informadas ou quando elas são manipuladas por informações falsas. Então, a gente já sabe que está acontecendo isso. Então, como que a gente combate isso? Com informação real, com formação e financiamento para quem está fazendo jornalismo real e que a gente acredita, que segue os critérios e tudo mais. Então, o meu pensamento de longo prazo é caminhar para isso. Informação e jornalismo é bem público e a gente precisa fortalecer isso, não só doando recursos, mas fazendo pressão política para que também a gente entre nos balaios, que a gente, né, consiga esses recursos também como um bem público. Acho que essa é uma excelente agenda de advocacy para a rede narrativa se envolver. Gostei da ideia da provocação. Aline, por favor. Eu acho que é isso, né? Assino embaixo mesmo de tudo que Yane e Anderson trouxeram, né? Acho que não à toa a gente troca muito sobre o campo do jornalismo, né? Qual é a necessidade aí que a gente precisa pautar e desmistificar. E aí eu só quero, acho que principalmente acrescentar, porque tudo isso que Yane e Anderson trouxeram tem a ver ainda com a falta de confiança, né? De achar que a gente não faz direito, que a gente não vai entregar, que a gente vai pegar o dinheiro e sair fugido, né? Eu dou risada de nervoso, porque realmente a gente entende que é isso que acontece. É uma falta de confiança, como se a gente não nunca provasse o suficiente, né? Tudo que a gente apresenta de portfólio, de coisas que a gente publica na rede, de tudo que a gente faz, nunca é o suficiente para, comparado à confiança
já pré-estabelecida por mídias, por instituições de mídias que estão em outros territórios, né, em territórios mais abastados. E eu trago isso, inclusive, foi a minha fala quando a gente soube que estávamos entre as 15 selecionadas do Fundo de Apoio ao Jornalismo, que é uma grande incidência política nossa, né, nossa, do campo do jornalismo, em que a gente lutou muito para que esse fundo fosse para uma direção, para um lugar que precisava ser mais fomentado, não para um lugar que já estava fortalecido, né? Para instituições que já recebiam recurso nacional e internacional. Então, repito o que eu trouxe lá, né? E apesar da Periferia em Movimento estar nessa selecionada, a gente segue na mesma toada, né? Dessa luta, porque a nossa luta é coletiva, de reconhecimento, de confiança, de apostarem nas nossas mídias periféricas, quilombolas, né? Indígenas, faveladas, porque a gente faz indiscutivelmente de um jeito diferente, né? E aí nem trazendo que é melhor ou pior, mas a gente faz de um jeito complementar ao que outras mídias historicamente não fizeram. Então, e aí tem esse gap ali de confiança mesmo, e que isso impacta na proporção de recursos investidos. E aí vivenciei ao lado de Anderson um ciclo aí, né, de mentoria com uma Big Tag. E o recurso que chegou para a gente foi infinitamente menor ao que chegou para um outro edital estabelecido para mídias hegemônicas. E e a gente às vezes entrega por volume, por efetividade, muito mais que as mídias hegemônicas, falando em territórios, né? A gente tem diálogos com o nosso público, diálogos olho no olho. A gente não faz só um formulário de pesquisa, de opinião do nosso público. A gente senta do lado do nosso público, a gente vai nas escolas e troca ideia com o nosso público, a gente coloca o público no centro, sabe? E mesmo assim é como se a gente fingisse que fizesse, né? E então trazer também acho que sobre esses bastidores. E aí acho que só para trazer a transversalidade, né? Que a gente tem o olhar do racismo, o olhar do classismo, do capacitismo presente muitas vezes nessas escolhas, né? Nessas decisões, olhares de instituições nacionais e principalmente internacionais que estão ainda mais distantes de compreender a nossa realidade, a nossa contribuição. E acho que é isso, só queria trazer isso como um complemento de fala, assim, porque acho que Anderson e Anne trouxeram bem o que a gente tem já discutido. Enquanto coalizão, a gente, justamente como a Roberta trouxe, a gente entende que a construção que a gente não quer só fechar no gueto e fortalecer entre as mídias semelhantes. A gente quer contar para as outras mídias que é super simples de se resolver, né? Uma cobertura jornalística equivocada, estereotipada. Tá aqui, ó, 5 passos que se você seguir, se você realmente ler e refletir, puxa, você já vai dar um salto de qualidade na cobertura dos nossos territórios, né? Então a gente não quer só a gente fazer, a gente quer que essas mídias que têm poder de chegar a milhões também que também elas melhorem, né, a sua cobertura. E cada um no seu pedacinho, né, contribuir com esse todo que é o campo da comunicação, do jornalismo, entendendo como um direito, como o Anderson bem trouxe. Não é só para algumas pessoas acessarem, é para todo mundo ter esse acesso, né? Assim como direito à saúde, educação, tudo mais. Excelente, Aline, muito bom ter esse depoimento, né, sobre o racismo que também se sofre no relacionamento institucional e o classismo, o capacitismo e como não se valoriza ainda o que tem de mais valoroso na comunicação com o território, que é justamente essa proximidade, a contextualização da informação que está saindo, né? Vem de um outro lugar, vem de uma outra qualidade, e é muito ruim que isso, depois de tanto tempo de experiências de comunicação comunitária, isso ainda não tenha sido superado, né? Não, valorizado. Gente, queria ficar conversando com vocês até sol raiar, mas, infelizmente, a gente vai precisar encerrar a prosa. Então, eu tinha sinalizado aqui que a gente ia encerrar com a pergunta do Tony, que ele celebra a conversa e pergunta quais são as características de uma política de financiamento ideal que vocês precisam para que as coletivas possam ser
ter mais autonomia criativa, espaço para experimentar e possibilidade de inventar novos modos de distribuição. E pergunta se vocês têm boas práticas e modelos que recomendados. Ah, o Márcio está aqui com a mão levantada. Márcio, a gente consegue casar essas perguntas junto, porque daí eu vou pedir para que eles respondam e já também façam as considerações finais, porque a gente está com o tempo estourado. Márcio, nos ouve? Ok, sim. É, é, é é um momento, para mim, muito relevante escutar essas experiências que a gente conhece, mas a presença, a fala direta, ela é muito significativa. Eu trabalho em comunicação para desenvolvimento há muitos anos, desde do início da década de 70. Então, ver tudo isso que está acontecendo é muito reconfortante. Eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Não pensem que as coisas estão mal, andando para trás, porque elas não estão. Tá? Elas estão avançando. Para vocês, a fala ainda agora sobre recursos, eu até me disponho em algum outro momento expor com um pouco mais de detalhe. Gente, existe recurso. O recurso está sendo canalizado para outras áreas, para outras pessoas. Há uma concentração de recurso em organizações, da mesma maneira que houve uma concentração de capital nas empresas, também os recursos da área social, da área cultural, estão sendo concentrados em poucas organizações. Tá? Mas há oportunidade, sim. Queria dar alguns números aqui para vocês rapidamente. Olha, nós temos um governo federal, temos 27 governos estaduais, 5.569 governos municipais. E preste atenção nesse número: 920.748 organizações sociais atuantes no Brasil. É quase 1 milhão de organizações. Dessas aí estão ativas em 2025 644.861 organizações. Tá? Então, isso é uma força muito grande. É isso que impulsiona todos os grandes movimentos internacionais. A ONU anda, a ONU, organizações do governo, anda no rastro das organizações sociais que participam dos mesmos eventos nos fóruns paralelos, é eles que puxam a corda. Tá? Nesse momento, está finalizando dois editais do BNDES, editais grandes, chegando a 20 milhões de reais, exclusivamente voltados para organizações periféricas do Nordeste e do Norte. Como sempre, intermediários estão levando o recurso, mas eles dependem de ter organizações locais dos estados do Nordeste, Pernambuco é um deles, tá? E dos estados do Norte para realizar. Eles não são realizadores. Eles vão captar recursos, mas vão depender de organizações realizadoras. Fiquem atentos a isso, eu me disponho a dar mais informação se for o caso. Tá? E, por último, insisto numa sugestão de nós criarmos uma cátedra nesta área que possa visitar as universidades, que possa levar o conhecimento que vocês estão trazendo aqui para os estudantes, principalmente aqueles em finalização de curso, para que saibam escolher um caminho que leve, de fato, à eliminação das desigualdades intoleráveis, é o que todos nós buscamos. Tá? Eu fico à disposição, não quero usar mais tempo, para voltarmos a essas questões, inclusive abrindo o caminho de o que tem acontecido na área de captação de recursos. Tá? Cerca de 75% dos projetos apresentados em editais estão sendo abandonados na primeira etapa, porque não há correspondência entre o CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, e aquilo que as organizações apresentam para buscar recurso. Olha o Não, CNPJ da organização e não corresponde, o projeto é eliminado, sequer é analisado. Ok, Não, desculpe se extrapolei. excelentes contribuições, Márcio. Obrigada. Acho que é um assunto que a gente pode estender, pode e deve estender, de fato, na Rede Narrativas e talvez
trazer em outras ocasiões de webinários, enfim, vamos seguir conversando, que eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Luan, eu vou pedir desculpas, a gente está muito estourado de tempo. Eu vou pedir para os nossos convidados, então, se disponibilizarem, se vocês puderem, a responder a pergunta depois por e-mail, se você puder colocar aqui, Luan, no chat a pergunta, e aí a gente segue de maneira síncrona. Mas vou pedir então para a gente seguindo para as considerações finais, respondendo essa pergunta do Tony em relação ao que a gente tem de ideal e boas práticas de financiamento. Por favor. É, Então, gente, eu acho que algumas contribuições, né, sobre essa pergunta. Eu acho que primeiro a gente ampliar, né, essa questão o que é medir impacto, né? Eu digo assim que a gente consegue trazer muito além de números, né, que a gente consegue fazer dentro do nosso território. Isso precisa ser validado, precisa ser visto com legitimidade, né? Eu acredito que também a gente pensar em forma de desburocratizar até o próprio entendimento, né, dos editais também. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes o edital ele tem um perfil, eu indico para um monte de gente Ai, travou. também, e a pessoa nem compreende, assim. Então, acho que até quando é, por exemplo, um acompanha... Oi, voltou? Voltou? Agora voltou. Eu acho que, tipo, fez um edital, por mais de burocratizado que ele seja, tipo, dá um acompanhamento, talvez aquela instituição nunca pegou naquele valor. Então, coloca uma pessoa para estar ali acompanhando. E eu acho que o que falta é essa ousadia e aposta que, por exemplo, para a gente faz território. E a gente não tem esse medo, como eu falei, por exemplo, da juventude aqui, sabe? Muitas vezes a gente pega uma pessoa que não tem essa expertise técnica e fica lá, de ladinho, e às vezes é uma vez só, gente. Porque no próximo projeto a pessoa já está tocando tudinho certinho, ó. E aí eu acho que isso é uma opção também. Eu acho que deixar também o recurso ficar no território, né? Porque às vezes a galera pede para tudo ter nota fiscal e não dá uma flexibilidade para a gente. Então quer dizer que a gente aprova um projeto e às vezes o próprio projeto desmobiliza a gente. Porque, por exemplo, às vezes eu estou lá fazendo com a tia e a tia está me cobrando uma feijoada, só o dinheiro dela fazer, ela não aceita nada porque sabe que eu estou sem dinheiro do projeto. Aí, às vezes, eu aprovo um projeto onde eu não posso contratar a mesma tia que bota feijoada sem me cobrar nada, porque ela precisa da nota fiscal e eu não vou fazer feito eu vejo, que muitas pessoas fazem sem responsabilidade nenhuma, que é de abrir um mói de MEI para conseguir ficar com dinheiro dentro do território e depois não se responsabiliza. Eu acho que isso é importante. E para fechar, eu acho que não menos importante também, eu acho que a gente falar que o Norte e o Nordeste, a gente já sabe essas potencialidades, mas muitos editais, inclusive pensados por bancos famosos, não dialogam com quem está no território. Então, qual é o Nordeste que essa galera quer dialogar? Né? Que Nordeste é esse? Muitas vezes não é o Nordeste da base, não é o Nordeste que está realmente transformando o território, né? E acho que, para fechar, assim, a dizer que a gente continue confluindo todas essas nossas ideias e citar mesmo também a TID Setúbal, eu acho que vem fazendo esses apoios, né? E junto com também com a coalizão de mídia, mas com outras instituições que eu conheço, é isso, apoia uma coalizão de mídia, mas apoia um coletivo no território. E eu acho que tem respeito e acompanhamento igual. Para mim, eu gosto de referenciar quem está acertando, não só criticar quem está fazendo por errado, né? As coisas também. Eu acho que a BenTV, quando chegou para a gente o apoio na coalizão de mídias e diz assim: eu não quero que vocês inventem roda, não. Quero apoiar o que vocês já estão fazendo. Tem dinheiro, tá ligado? Então, eu acho que é isso. Falando de Rede Tumulto, o Instituto Pax, quando traz também um pouco. É, o que o Instituto Pax, que acompanha a Rede Tumulto, fazendo o nosso planejamento, possibilitando que a gente tenha um momento de planejar, gente. Sabe quantos coletivos de comunidade conseguem fazer um planejamento? Um monte que queria fazer e não faz. E quando eles botam a gente para ir numa casa massa, com ar-condicionado, passar um final de semana, gente, meu Deus, uma tarde para um monte de mulher preta com juventude tomar um banho de piscina. E depois voltar para planejar, a gente está dizendo que não é só a burguesia que vai ter esse acesso, sabe, de pensar e concorrer, porque é muito difícil ser criativa e concorrer quando a gente está enfrentando o calor que Recife está, gente, quando a gente já enfrenta a escassez. E aí quero dizer que a minha agenda climática, a agenda climática dos coletivos do território, ela não é linear, ela é emergencial e infelizmente ela vem junto de luto, de muita escassez e dinheiro
né? Ah, dinheiro, vamos falar de dinheiro sim, gente, porque para a gente falar de construção territorial, de continuidade, a gente está falando de dinheiro, sabe? Porque às vezes é o nosso Principalmente, investimento que sai do nosso bolso, né? E sai da onde a gente não tem, e é isso, eu cansei de falar que a gente faz intervenções com pouco dinheiro ou com nenhum. Por que não? Enquanto várias pessoas estão aí com dinheiro no bolso falando do que a gente faz, né? É muito injusto o que a gente vive. E eu acho que quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando também de reparação, né? Quando a gente fala de reparação, a gente está falando de favela. Queria eu que o meu coletivo possa, ano que vem, ganhar um apoio institucional para a gente pensar, para fazer o que a gente já meu faz, Virgínia sem voltou com adoecer e sem morrer. É isso. Excelente, Anne, maravilhoso, sempre uma aula te ouvir. E que honra pra gente e que privilégio poder ter você com a gente. Muito obrigada, viu? Aline Anderson, quem que segue? Vou chegar aqui. Bom, eu acho que tentando brevemente aqui também reagir a algumas coisas, quero fazer coro com a Iane, acho que mesmo. Não, acho que é isso, né? O exemplo que a Iane falou da BemTV, que vem fazendo um trabalho que a gente tem acompanhado de perto, como coalizão de mídias, mas também como periferia em movimento, e, e que é essa construção conjunta, né? Eu acho que esse também, da mesma forma que a gente falou sobre o público, a relação do público olho no olho, é esse olho no olho também desses dois papéis, né, desses dois perfis aí, que a gente senta e entende qual é a necessidade, qual é a forma que eu posso contribuir no momento, e que a gente chega num lugar no meio do caminho mesmo. Porque às vezes não é ideal para os dois lados de expectativa, mas é o possível, e com o possível a gente já faz muito, né? Então, é uma experiência que a gente está desde o ano passado e agora com esse ano. A Periferia em Movimento foi convidada para estar no comitê de seleção, né, com a BemTV, e que também foi uma experiência muito importante para a gente. E aí estou já até dando essa deixa para a Renata aí em algum momento compartilhar com o grupo, porque eu acho que é isso, né? Vocês são um grupo que vocês partilham boas práticas, né? Então, eu acho que é muito massa, porque para a gente representa muito um modo de fazer muito respeitoso, muito responsável com o seu papel, né, social. E aí, respondendo rapidamente ao Diego, que comentou aqui no chat, né? E para contar que a coalizão de mídia está muito empenhada já desde o começo, também em dialogar em recursos públicos, em pautar como política pública, né, em reconhecer, como a gente trouxe aqui muito, a comunicação, o acesso à informação como um direito. E a gente tem o Michel, que é do Fala Roça, né, que esteve ali como consultor da SECOM na construção de material importantíssimo de educação midiática e que representou muito a gente, trouxe para a gente num campo da coalizão para discutir sobre esse papel dele lá na SECOM. O Márcio trouxe também sobre diálogos com estudantes, é algo que a gente está sempre com portas abertas para dialogar, a gente gosta muito disso, porque é na universidade que a gente consegue materializar o pensar o futuro do jornalismo, né? Outras gerações já estão atuando há muito tempo, construindo sua carreira, e dialogar com os estudantes é um campo ali muito promissor, que a gente vê muitas pessoas que a gente conversa, né, em grupos na universidade, e tempos depois vem procurar a gente para uma escuta para a construção do seu TCC, né? Então, a gente percebe essa, essa troca aí muito fluida mesmo, né? De apoio mútuo, porque é isso, né? As periferias e favelas, quilombos e aldeias estão cada vez mais ocupando essas universidades. Então, quando a gente vai conversar na universidade, eles falam, puxa, né? Alguém como, da mesma forma que eu, né? Estou aqui na universidade, já ocupou esse lugar e está resistindo ali, tocando a sua mídia, né? Tocando a sua proposta de registro da informação. Então, acho que só contar sobre isso também. E para fechar, sobre apoio institucional que foi trazido, né? Apoio institucional, como o Tony usou bem o termo, autonomia criativa, para que a gente não tenha que direcionar a criatividade para um edital muito amarradinho, para uma demanda muito específica e que a gente vai criar uma demanda nova. O apoio institucional é bem o confiar no que a gente já faz, e por isso que está vindo esse apoio, né? E a gente tem essa autonomia da criatividade, de fazer mais e melhor. Agradecer imensamente aqui, para não me alongar mais. Agradeço muito as perguntas, eu gosto muito das perguntas.
muito mais do que as nossas respostas, eu gosto muito das perguntas, que nos levam daqui para frente pensar em muitas outras coisas. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Maravilhoso, Adele. Obrigada a você por estar conosco. Foi muito bom te ouvir. Anderson, querido, por favor. Pô, é, eu, né, comentei um pouquinho sobre a pergunta do Tony, né? Então, acho que para mim é esse lugar do financiamento institucional e vindo de políticas públicas. Acho que é esse lugar que a gente precisa construir. Eu concordo com a fala do Márcio quando ele fala que no Brasil tem muito dinheiro no Brasil, muito dinheiro. Só não está chegando na gente. Esse dinheiro não está chegando na gente, está sendo concentrado. E desde 1500 é assim que funciona esse país. Então a gente precisa encontrar. Eu acho que o que a gente tenta fazer é encontrar caminhos para hackear esses lugares e pegando esses pedacinhos. Então, Márcio, já conectei contigo ali no LinkedIn. Vamos sim seguir essa conversa, porque eu acho que é sobre isso, desse fortalecimento. A Rede Narrativas é esse lugar onde eu me encontro, nesse lugar de fortalecimento. Deixei um texto também que eu escrevi para o GIF recentemente sobre o investimento social privado, né, e por que ele não está olhando para o jornalismo, e fala um pouquinho sobre esse lugar também que eu acredito do financiamento institucional para essas organizações. E me coloco à disposição também para seguir essa conversa em outros lugares, em cafés, e-mail, WhatsApp, presencialmente, online. Também me coloco à disposição para a gente seguir, porque o papo é bom e dá para a gente ficar horas e horas conversando sobre isso. E novamente reafirmo esse convite para quem tiver interesse e quem estiver no Rio de Janeiro no final do mês, dia 31 de outubro, a gente vai ter lá a conferência aberta na Rocinha. Vai ser uma oportunidade também para conhecer do território da Rocinha e discutir com os jornalistas e comunicadores do Brasil inteiro sobre justiça climática para os nossos territórios. Quem não puder ir e quiser Vai ser financiar, também aceitamos financiamento, viu? Estamos aqui aberto para o Chapeuzinho passar. Valeu, gente. muito bom. Obrigado. Recado muito importante. Tenho certeza que esse evento vai ser O maravilhoso. merchan final. É importante, importante. Aproveitem as oportunidades. Gente, desculpa ter estourado o tempo, mas a prosa estava boa demais, não dava para reduzir. Obrigada mesmo de coração. Vamos continuar com ela mais para frente, vamos fazer novos encontros, que a gente tem bastante coisa para trocar e aprender mais, ainda mais com vocês. Obrigada de coração para vocês, obrigada para quem esteve com a gente até agora. Um beijo, boa noite. Boa noite. Boa Beijo. noite. Boa noite.